Olha, eu tive um probleminha na configuração da live, e a gente fez uma modificação e resolvi gravar um vídeo falando do pós-jogo detalhadamente, né? Porque a live deu umas travadas lá, o pessoal viu, aconteceram uns problemas que eu deixei só para membros, tá? Do canal, que foi ao vivo, os membros participam, vão ter lá para ver, e eu vou fazer um pós-jogo aqui gravado, dando minha opinião, externando minha opinião com calma também, né? E com a análise de tudo que eu falei na live, só que porque na live deu um problema mesmo, ficou sem áudio um tempo e fica ruim para o canal, esse tipo de coisa. Aí eu deixei lá só para membros mesmo, tá? Mas enfim, vamos falar do pós-jogo. Antes eu quero agradecer a Atos Soluções Contábeis, que sempre ajuda o nosso canal para você regularizar a sua empresa e seu imposto de renda. A Detel, que tem sempre essa melhor internet fornecendo para a gente, e a clínica da doutora Érica Veiga, para você fazer sua automodelação e remodelação só aí no Instagram, todas elas só aí no Instagram, e a Imperial Fitness, que fica aqui na rua Dr. José Rufino Bezerra, no bairro do Cajá, apenas mudou a razão social, era uma academia que eu anunciava aqui, agora é Imperial Fitness, que está com a gente aqui no nosso canal também, meus amigos, rapaz, então vamos lá, vamos falar desse pós-jogo aqui, cara. É interessante as coisas que aconteceram. Mais uma vez, o Sport Clube do Recife não conseguiu vencer por muitas coisas. Eu vou lembrar algumas coisas que aconteceram no jogo para você, torcedor do Sport e torcedor do Bahia. Como foi que começou o jogo? Olha, em primeiro lugar, vamos falar das escalações de cada time, né? As escalações de como cada treinador colocou. Eu vou falar das jogadas e depois eu vou abordar novamente a questão da escalação de cada time. Como é que jogou cada time? O Sport Clube do Recife jogou como o Sport Clube do Recife? Como foi que o treinador escalou? Escalou Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Igor Cariús na esquerda, Cristian Rivera, Zé Lucas, Rodrigo Atêncio, a pedido de muitos no meio de campo, o Christian Barleta, Mateuzinho e o Derek Lacerda. Um banco de reserva, Kaique França, Chico, João Silva, o Berril, que é um lateral, né? O Kevson, Pedro, Augusto, o Adriel, o Johan, o Léo Pereira, o Romarinho, o Pablo e o Colo Ramírez, né? O Berril, menino da base, né? Aí, eu confundi com lateral, mas eu acho que eu estou confundindo. Mas é um rapaz da base que o Daniel fala sobre ele até na coletiva. Essa foi a escalação do Sport, para o torcedor do Sport. E como veio o Bahia para o jogo? O Bahia veio desta seguinte forma aí, o time do Bahia. O Bahia veio desta maneira aí, ó. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, na lateral esquerda, o Caio Alexandre, Jean Lucas, os volantes, o Everton Ribeiro no meio de campo, o Ademir, o Iago Borducci e o William José. Engraçado que o Iago Borducci é lateral, mas ele jogou, ele e o Juba fazendo uma dobra ali, mas o Juba caindo mais pela esquerda. Eu acho que foi aí o erro do Rogério Ceni, tá? E lá na frente o William José, né, como o atacante, fica no banco Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Santi Arias, né, o Guilherme, o Acevedo, Rezende, o Michel Araújo, o Rodrigo Nestor, o Cauli, eu acho que é o Thiago, o Kaique, que entrou depois, o Luciano Rodrigues. Este foi o time que escalou o senhor Rogério Ceni, cara. Esse foi o time que escalou o Rogério Ceni. Mas e o jogo em si, como é que foi? Ora, foi um jogo que o empate foi justo. Acho que o Sport teve um pouquinho de chance a mais, mas o Bahia teve todo o domínio no toque de bola durante o jogo. Teve todo o domínio no toque de bola, por quê? Porque tem um meio-campo mais móvel, mais hábil, mais habilidoso. O Sport fez uma marcação mais forte, tentando anular os volantes do Sport, tentando anular os volantes do... Foi um embate de volantes. No entanto, os volantes do Bahia, eles sempre se apresentaram com mais efetividade do que os volantes do Sport. Porque, por exemplo, o Rivera fez uma partida terrível, chegando a dar um escorregão lá, e quase que o Iago faz um gol perdendo. Mas o jogo em si começou aos 6 minutos, com o Bahia tomando as ofensividades pelo lado direito, né? E uma bola cruzada,
pelo Caio Alexandre, e o William José deu uma chapadinha logo aos 6 minutos, quase que era gol do Bahia. A torcida do Sport já ficou apreensiva, eu mesmo já fiquei freado, que foi uma desatenção. Ele deu uma chapadinha, tirou muito para fora aos 6 minutos. Aos 14 minutos veio a oportunidade do Sport. O Mateuzinho, sempre ele, um bom jogador, pega uma bola no corredor central, toca para o Derek, que é um jogador que se movimenta muito, aliás, um jogador que veio para a equipe do Sport e está dando, digamos assim, lucro, no bom sentido, ou seja, um jogador que está jogando bem, um jogador desacreditado, inclusive por mim, mas está se movimentando bem. Ele e o Mateuzinho deram um pouco de mobilidade, mas ainda não o suficiente para o Sport ganhar uma partida. Então ele toca, o Derek abre em velocidade, dá uma bomba e o goleiro defende. Aos 23 minutos, cara, acontece um dos lances mais bizarros do jogo, que foi a escorregada do Rivera, e o Iago Borduto pegou, levou na frente do gol, perdeu um gol na cara do gol. Segunda vez que o Bahia perde, já estava 2-1 nos lances. Aos 25 minutos, 2 minutos depois, a bola sobra no meio de campo, o David Duarte, o zagueiro, bem adiantado, porque os volantes do Bahia se adiantam, né? Porque eles fazem quase função de meia. O David Duarte acha no corredor central o Caio Alexandre de frente para o gol, e ele dá um já vai no Rivera, que o Rivera está até agora procurando ele, e dá uma bomba por cima. Mais uma vez o Bahia, outra oportunidade, detalhadamente eu estou falando. Aos 36 minutos, um bate e rebate na área, a bola sobra no pé de Barleta, sozinho na pequena área. Barleta fez o mais difícil entre ele e o goleiro Barra, deu um chute bizonho para fora e a torcida freada com Barleta. Então no primeiro tempo o jogo se resumiu muito a esses 3 lances, 3 oportunidades mais claras para o Bahia, e essa para o Sport, que foram 2, uma do Derek e essa. Então no segundo tempo o jogo ficou muito mais marcado, muito mais travado. E a melhor chance, assim, logo do segundo tempo, ficou um jogo muito intermediário, apesar do Bahia ter sempre mais o domínio da posse de bola, não criava muita chance. E aos 20 minutos, o Léo Pereira recebeu uma bola do Mateuzinho e não fez um gol. Pegou uma bola de frente, cara. De frente. Não foi essa não, minto eu. Né? O Léo Pereira recebeu uma bola aos 25 do Zé Lucas. Desculpa, eu anotei aqui. Do Zé Lucas. No corredor central, muito parecido com a bola do Bahia. E o Léo Pereira de frente pro gol. Deu um chute por cima. Perdendo um gol claríssimo mesmo. Uma bola por cima. Então, um gol que não se pode perder. Um gol que não se perde. Na cara do gol. Cara a cara. Ele perdeu um gol desse aos 25 minutos, isso, então não tinha tido muita oportunidade. Tiveram algumas trocas por ambas as equipes, né? O Iago, o William José, o Everton, o Ademir, o Caio Alexandre saíram do lado do Bahia e entrou o Kaique, o Lúcio, o Cauli e o Acevedo por parte da equipe baiana. No Sport tiveram as alterações de entrar Léo Pereira, Pedro Augusto, Kevson, o Ramires e o Johan saíram. Barleta, Rivera, Cariús, Zé Lucas e Mateuzinho. Cariús e Rivera, os piores homens em campo pela equipe do Sport Clube do Recife. E mais uma vez o Sport amargou uma não vitória. É complicado isso por parte da equipe do Sport Clube do Recife. Para tudo. Troca para o modo mais rápido de Pernambuco. Agora, os pernambucanos testaram e aprovaram a Detel como a internet mais rápida e mais estável. E tem mais. Maior velocidade de download, Deezer, tecnologia XGS-PON, Wi-Fi 6, Wi-Fi Plus, melhor rede móvel, clube de vantagens, TV. Ufa! Vem para a mais rápida de Pernambuco. Vem para a Detel. Mais uma vez agradecendo a Detel por fornecer a nossa internet, a Atos Contabilidade, né? Para você fazer sua regularização da sua empresa, seu imposto de renda. Agradecer a clínica da doutora Érica Veiga também e a Império Fitness, a nova academia de Vitória de Santo Antão, aqui na rua Doutor José Rufino de Bezerra. Muito boa academia. Olha, o fato é que o Sport, 19 partidas sem vencer,
O Bahia, 5 jogos, ou é o sexto, sem perder, e é o sexto empate do Bahia. Só que o Bahia deve perder posições na tabela do campeonato. A gente olhando para tudo isso, vê a situação do Sport terrível, né? O torcedor fica angustiado, fica triste por tudo isso. Terrível para o Sport Clube do Recife. Não consegue vencer com jogadores muito incapazes. A verdade é essa. Não é? O Barleta é um dos jogadores que não tem feito a parte dele que é fazer gols. Perde muito gol, a torcida muito irritada. O Atencio teve sua oportunidade, muitos pedidos, não fez nada, não mostrou para que veio no Sport Clube do Recife. Teve a primeira vez a oportunidade, é claro, né, para jogar de frente, não fez nada. O Romarinho se esperava entrar, não entrou. As mudanças que Daniel fez não surtiram efeito algum. Alguns foram tirados, como o Rivera, porque não jogou nada, escorregou, quase dá um gol ao Sport, repetindo um gol que ele deu alguns jogos atrás. Quase no mesmo lugar que ele escorregou. Engraçado. O outro ele deu um passe errado, desse ele escorregou quase na mesma posição. O Mateuzinho é o melhor jogador, que o Sport tem, mas hoje não jogou tão bem. O Zé Lucas joga um jogo sim bom, outro não. Então o time do Sport não foi muito bem. E o time do Bahia, né, se esperava mais volume de jogo da parte do Bahia, não aconteceu. Também o Bahia veio de um jogo disputado com o Retrô, um jogo que alguns titulares entraram, mas não tem justificativa, não criou tantas oportunidades, e foi, na verdade, o resultado foi justo, né? Apesar de que, acho que os gols, pode ser que um teve uma chance a mais do que o outro, mas foi um jogo que a torcida do Sport fica ressabiada. O Sport não consegue ganhar de ninguém, né? Vai virar o turno sem ganhar. O Sport agora vai ter um jogo dificílimo contra o Grêmio, mais um, porque é o que a gente diz, você não consegue respirar na Série A, só tem jogo duro. Eu não acredito, como eu não acreditava que o Sport venceria o Bahia, não acredito que o Sport vai vencer o Grêmio, em hipótese nenhuma. Acho que o Sport vai perder o jogo, mas André tá pessimista, não, eu sou realista. Sou torcedor do Sport, mas sou comentarista, eu comento futebol. O time do Sport é um time muito ruim, um time muito fraco, consegue bater recordes e recordes e recordes de incapacidade. Uma gestão que não soube montar uma equipe. Agora que tem alguns jogadores mais raçudos chegando, mesmo assim são jogadores incompetentes. Não consegue empurrar a bola nas redes. Porque se você analisar os gols que o Sport tem feito, cara, são gols de bate e rebate, entendeu? Não são aqueles gols trabalhados com tática, com técnica, com toque de bola refinado, não. Só olha os 2 gols dos últimos jogos, do último jogo, o Santos um gol contra e um outro de bate e rebate, os gols do Romarinho no Vitória, bate e rebate também. Então não são jogadas trabalhadas. É um time muito fraco tecnicamente. O Bahia tem uma boa equipe, fazer uma boa campanha de se esperar. Mas o Rogério Ceni errou no jogo de hoje, pronto. Foi um jogo que eu digo foi um jogo justo. Um empate 0-0, né? 15 anos se completa com o Bahia também, não ganha do Sport aqui. Nos últimos 16 jogos, na história o Bahia tem 4 ou 5 vitórias a mais, mas nos últimos 16 jogos o Sport tem levado superioridade. 10 vitórias, 2 empates. São 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas para o Bahia. Então o Sport está levando uma certa vantagem nesse confronto, mas aí o Bahia bem na tabela, o Sport caindo pelas tabelas, literalmente. Infelizmente, para o torcedor do Sport, é muito triste. Eu sou torcedor do Sport, cresci vendo um time gigantesco e hoje vejo um time fracassado, infelizmente. A verdade é essa. Doa em quem doer. Aqui eu não passo pano, aqui eu tenho que falar a verdade. E a verdade é que o time do Sport é muito ruim. Segunda-feira tenho resenhando aí no nosso canal. Quiser chegar lá para assistir, você torcedor de qualquer equipe, seja bem-vindo, desde que tenha educação para fazer um comentário. Fica na paz, fica com Deus.